Você está estudando para o exame da ordem e gostaria de assistir uma bateria de questões de direito penal e direito processual penal comentadas para o seu exame? Se você quiser assistir, fica comigo. Olá, pessoal. Sérgio Mota aqui hoje para a gente comentar uma bateria de questões, desta vez de direito processual penal, direito penal, que caiu no 30º exame da ordem e servem na sua preparação para o 32º exame que está por vir. Pessoal, medir conhecimento antes do exame, eu só conheço um jeito: fazer questões de exames anteriores e simulados, tá? Então, a correção de exames anteriores é imprescindível na sua preparação. Se você assistir a aula gratuita e gostar do conteúdo, você já deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações das próximas aulas que estão por vir. Bons estudos! Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo para agora comentar o 30º exame da ordem, as questões de direito penal e direito processual penal. São 12 questões que, para a sua prova, para a sua média, fazem grande diferença. Tá bom? Vamos lá? Olha só, Gabriel foi condenado pela prática de um crime de falso testemunho, sendo-lhe aplicada a pena de 3 anos de reclusão em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por 2 restritivas de direito, prestação de serviço à comunidade e limitação de final de semana. Após cumprir o equivalente a 1 ano da pena aplicada, Gabriel deixa de cumprir a prestação de serviço à comunidade. Ao ser informado sobre tal situação pela entidade beneficiada, o juiz da execução, de imediato, né, converte a pena restritiva de direito em privativa de liberdade, determinando o cumprimento de 3 anos da pena imposta em regime semiaberto, já que Gabriel teria demonstrado não preencher requisitos para o cumprimento da pena em regime aberto. Para impugnar a decisão, o advogado de Gabriel deverá alegar que a conversão da pena restritiva de direito em privativa de liberdade. Como que você vai fazer essa questão? Com raciocínio lógico, atentando para o que a banca vem fazendo em provas anteriores. Perceba aqui na letra A, ele fala, ó, foi válida, não foi válida na letra C, não foi válida na letra D. Então, aqui você já resume o seguinte: o principal conhecimento aqui que está sendo solicitado é se a decisão, né, do magistrado foi válida ou não. Nós temos aqui 25% de acerto em cada assertiva. Você descobrindo isso, você já cai 50% de chance de errar ou de acertar, tá? O que é muito melhor, concorda? Basicamente, pessoal, a gente tem que saber se o magistrado pode fazer isso, né? No Código Penal, artigo 44, olha lá. As penas restritivas de direito são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando? Beleza. Aí a gente vai para o que interessa, que é o parágrafo 4º. A pena restritiva de direito converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado de restrição imposta, ou seja, injustificado de pena restritiva de direito. No cálculo da pena privativa de liberdade a executar, será deduzido o tempo cumprido de pena restritiva de direito, respeitado o saldo mínimo de 30 dias de detenção ou reclusão. Baseado nisso, a gente já sabe que a decisão foi incorreta, porque ele já tinha cumprido 1 ano. Após cumprir 1 ano, está em vermelho, ó, da pena aplicada, ele deixa de cumprir a prestação de serviço à comunidade. Portanto, nesses 3 anos aqui, o que está em rosa, deveria ter sido deduzido o tempo de 1 ano. Baseado nisso, a gente já sabe que isso, né, eu falei com base no artigo 44, parágrafo 4º do Código Penal, tá? Então, a gente já sabe que a decisão não foi válida. Aqui, ó, foi válida, já está fora, foi válida, já está fora, tá? Olha que interessante, tá vendo? Daqui você já mata, tá?
E não precisa mais se preocupar com o resto, né? Na hora da prova. Pelo amor de Deus, você não vai ficar remoendo o que vem depois se você já sabe que não foi válido. Agora você tem 50% de chance de acerto. Agora sim você vai analisar as justificativas da primeira sentença. Qual a primeira sentença? Não foi válida. Ou a primeira oração, no texto aqui, tá? Agora, pessoal, ó, aí nós vamos para a lei de execução penal, tá? A pena restritiva de direito será convertida em privativa de liberdade nas seguintes hipóteses: não comparecer injustificadamente à entidade ou programa em que deva prestar serviço. Aí nós temos o segundo erro que o juízo cometeu. Olha lá. Habeas corpus número 251.312 de São Paulo. Olha lá. Vamos ler a ementa. Aqui o estudo é objetivo, eu quero que vocês saibam o seguinte: ciência das consequências do não cumprimento da prestação de serviço à comunidade, descumprimento imprescindível à prévia intimação. Está em rosa aqui. O entendimento dessa corte é firme no sentido de que é imprescindível a intimação do reeducando para esclarecer razões do descumprimento de medidas restritivas de direito antes da conversão delas em pena privativa de liberdade, em homenagem ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Então, não foi válido, pois o descumprimento da prestação de serviço à comunidade não é causa a justificar a conversão, é causa, sim, baseada no artigo 181, parágrafo 1º, a linha B da Lei de Execução Penal. Então, aqui está o erro da letra C, tá bom? D é o gabarito da questão. Não foi válida, beleza. Vamos ver se o porquê não foi válida está correto. Pois, apesar de possível a conversão em privativa de liberdade pelo descumprimento da prestação de serviço à comunidade, deveria o apenado ser previamente intimado para justificar o descumprimento. Sim, teria que ter dado a ampla defesa e o contraditório, gabarito, letra D, sem sombra de dúvidas, tá? Questão muito bem feita e que traz à tona 3 pontos aí do Código Penal, da Lei de Execução Penal e da jurisprudência, tá bom? Pessoal, agora vamos para a questão 59 do 30º exame, prova tipo 1, branca. Enquanto assistia um jogo de futebol em um bar, Francisco começou a provocar Raul, dizendo que seu clube, que perdia a partida, seria rebaixado. E conformado com a indevida provocação, Raul, que estava acompanhado de seu cachorro de grande porte, atiça, provoca o animal a atacar Francisco, o que efetivamente acontece. Na tentativa de se defender, Francisco defere uma facada no cachorro de Raul, o qual vem a falecer. O fato foi levado à autoridade policial, que instaurou um inquérito para apuração. Francisco, então, contrata você na condição de advogado para patrocinar seus interesses, considerando os fatos narrados com relação à conduta praticada por Francisco. Você, como advogado, deverá esclarecer que seu cliente, essa questão é uma questão interessantíssima, que trabalha com excludente de ilicitude, né, pessoal? Vamos lá? Artigo 23, ó. Não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito, tá? A grande questão é se a excludente nesse caso é o estado de necessidade ou legítima defesa. Você com certeza ficaria nessa dúvida. Então, a gente já sabe, né, que é legítima defesa, tá? O gabarito aqui, pessoal, é letra B. Eu vou até botar aqui, tá? Por quê? Olha lá, artigo 25 do Código Penal. Entende-se que em legítima defesa, quem, usando moderadamente os meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outra. A jurisprudência, coloquei aqui para você, tá? E a doutrina majoritária entende que o ataque provocado de animal que configura agressão injusta, tá de verde, tá? Porque é importante, se caracterizando como legítima defesa, artigo 25 do Código Penal, ainda que possível fuga, a pessoa atacada pode reagir. Injusta agressão. Logo, se configura, no caso narrado, no enunciado, é a letra B,
legítima defesa. Tá? A letra A, não poderá alegar qualquer. Aqui ele já trabalha com restringindo um conceito, né? Olha lá. Quando ele fala não poderá alegar qualquer excludente de ilicitude, ele erra, tá? Se praticou conduta típica, não. A conduta é típica, tá? Você matar um animal é crime. Então, cuidado. A conduta não é atípica. Aqui está errado, tá? Atuou escorado na excludente de estado de necessidade. Não é estado de necessidade, é legítima defesa. Explicadas as outras alternativas, vamos para a próxima. Questão 60, prova tipo 1. Mário trabalhava como jardineiro na casa de uma família rica, sendo tratado por todos como funcionário exemplar, com livre acesso a toda a residência, em razão da confiança estabelecida. Certo dia, percebam que eu sublinhei, porque o enunciado ele tem que te dar a dica. O enunciado não é seu inimigo, ele é seu amigo. Procure no enunciado o que você pode depreender para que o examinador possa avaliar conhecimento. Então, aqui, ó, em razão da confiança. Certo dia, enfrentando dificuldades financeiras, Mário resolveu utilizar o cartão bancário de seu patrão, Joaquim, e, tendo conhecimento da respectiva senha, promoveu o saque da quantia de R$ 1.000. Joaquim, ao ser comunicado pelo sistema eletrônico do banco sobre o saque feito em sua conta, efetuou o bloqueio do cartão e encerrou a conta. Sem saber que o cartão se encontrava bloqueado e a conta encerrada, Mário tentou um novo saque no dia seguinte, não obtendo êxito. De posse das filmagens das câmeras de segurança do banco, Mário foi identificado como o autor dos fatos, sendo admitido a prática delitiva. Preocupado com as consequências jurídicas de seus atos, Mário procurou você como advogado para esclarecimentos em relação à tipicidade de sua conduta. Considerando as informações expostas, sob o ponto de vista técnico, você, como advogado de Mário, deverá esclarecer que sua conduta configura, e aí o examinador brinca com você no sentido de te dar algumas opções referente a furto, ora furto simples, ora furto qualificado, e trabalha com os conceitos de tentativa e crime impossível, tá, pessoal? Então, olha só, trouxe aqui o que é furto, subtrair, artigo 155 do Código Penal, subtrair para si ou para outrem, coisa alheia móvel, que foi o que aconteceu. Entretanto, o enunciado já deu a dica. Em razão de sua confiança, ele tinha a senha e livre acesso. Logo, a pena é de reclusão, parágrafo 4º, trata de furto qualificado, que é o caso da questão. Reclusão de 2 a 8 anos e multa se o crime é cometido com abuso de confiança. Disse o crime, artigo 14, né? Inciso 2, tentado quando iniciada a execução não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Que foi o que aconteceu. Ele iniciou a execução de novo saque e não conseguiu consumá-la por circunstâncias alheias. Ou seja, o dono da conta, né, já havia efetuado o bloqueio. Logo, aqui, ó, artigo 17 do Código Penal, crime impossível. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio, é o caso da questão, tá, pessoal? Ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Né? Era impossível ele consumar o crime, tendo em vista que a conta já tinha sido bloqueada, tá, pessoal? Então, a tentativa não seria punida de acordo com o artigo 17 do Código Penal, tá bom? Baseado nisso, nós vamos para as alternativas. Então, aqui, ó, trata-se de um crime de furto qualificado pelo abuso de confiança consumado, ele sacou o dinheiro, apenas, né? Porque a tentativa posterior não será punida de acordo por ineficácia absoluta do meio e de acordo com o artigo 17 do Código Penal. Gabarito, letra C. Vamos ver as outras? Olha só. Os crimes de furto simples, primeiro que não é simples, e o outro não é punido o furto tentado, tá bom?
os crimes de furto qualificado com abuso de confiança, opa, legal, e o furto qualificado de abuso de confiança tentado. Não, o tentado não. Um furto qualificado pelo abuso de confiança consumado e o furto qualificado pelo abuso de confiança não, tentado não. Tá bom? Gabarito. Letra C. Olha lá, pessoal, questão 61, 30º exame. Regina dá à luz a seu primeiro filho, Davi. Logo após realizado o parto, ela, sob influência de estado puerperal, comparece ao berçário da maternidade no intuito de matar Davi. No entanto, pensando tratar-se de seu filho, ela, com uma corda, asfixia Bruno, filho recém-nascido do casal Marta e Rogério, causando-lhe a morte. Descobertos os fatos, Regina é denunciada pelo crime de homicídio qualificado pela asfixia com causa de aumento da pena pela idade da vítima. Diante dos fatos acima narrados, o advogado de Regina, em alegações finais da primeira fase do procedimento do Tribunal de Júri, deverá requerer, mais uma vez, pessoal, nós vamos aqui, ó, ele ora fala afastamento da qualificadora, desclassificação, desclassificação, desclassificação. É bem provável que a resposta esteja na desclassificação, né? Logicamente, você vai pensar, tá bom? Na hora, a usar o raciocínio lógico, né? Primeiro eu vou analisar se o crime pode ser desclassificado para outro, que é o caso da questão, olha só. O artigo 123. No caso aqui, iria permanecer ainda com o Tribunal de Júri. Porém, a denúncia foi feita de forma equivocada pelo Ministério Público. Artigo 123 do Código Penal, matar sob influência do estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após, que é o caso dela. Entretanto, combinado com o artigo 20, parágrafo 3º. O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta a pena. Então, ela ter errado, ela queria matar o próprio filho, matou o filho de outro casal. Então, esse erro não isenta a pena. Não se consideram, nesse caso, as condições ou qualificações da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar. Levando em consideração a segunda parte do parágrafo 3º, as qualidades a serem consideradas é a do próprio filho dela, né? Logo, ela não poderia ter sido denunciada pelo crime de homicídio qualificado, tá? E sim infanticídio, ok? Esse é o correto, né? E, baseado nisso, né, eu trouxe aqui o 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave. Olha lá. A emendatio libelli trata da possibilidade de emendar, reparar, consertar a acusação, quando a inicial acusatória contiver erro de classificação do delito. Então, olha lá, erro de classificação do delito. Tá? Nessa senda, não há alteração de fatos imputados, pois foram corretamente descritos na acusação, mas sim alteração da classificação jurídica da conduta, tipificação. Tá? Então, nós estamos tratando aqui da emendatio libelli. Baseado nisso, poderia ocorrer a desclassificação e a qualificadora cairia por terra. Né? Por quê? Simplesmente porque ser criança, lá, o próprio filho recém-nascido, lá, logo após o parto, né, já faz parte do tipo. Então, não há que se falar em qualificador em função da idade da criança. Tá bom? Baseado nisso, agora vamos analisar as assertivas, tá, pessoal? Afastamento da qualificadora, devendo Regina responder crime de homicídio simples? Não, homicídio simples não, infanticídio. Desclassificação para o crime de infanticídio, correto, diante do erro sobre a pessoa. Olha lá, artigo 20, parágrafo 3º. Não podendo ser reconhecida agravante pelo fato de quem se pretendia atingir ser descendente da agente. Lógico, né? Que já faz parte do tipo. Gabarito letra B. C. A desclassificação para o crime de infanticídio.
Beleza, vamos ver se a justificativa está correta. Diante do erro na execução. Pessoal, é erro sobre a pessoa e não erro na execução, tá bom? É erro sobre a pessoa. D, a desclassificação para o crime de infanticídio, beleza. Diante do erro sobre a pessoa, beleza também. Podendo ser reconhecida agravante. Não, não há essa agravante no tipo previsto no artigo 123 do Código Penal, tá bom? E eu coloquei aqui a emendatio libelli, né, apenas para mostrar que poderia haver, de acordo com o Código do Processo Penal, a desclassificação do crime, tá? Gabarito, letra B. Olha lá, pessoal, questão 62. Durante a ação penal em que Guilherme figura como denunciado pela prática de crime de abandono de incapaz, pena detenção de 6 meses a 3 anos, foi instaurado incidente de insanidade mental do acusado, constando o laudo que Guilherme era, na data dos fatos, e permanecia até o presente momento inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, em razão de doença mental. Não foi indicado, porém, qual seria o tratamento adequado para Guilherme. Durante a instrução, os fatos imputados na denúncia são confirmados, assim como a autoria e a materialidade delitiva. Considerando apenas as informações expostas e com base nas previsões do Código Penal, no momento das alegações finais, a defesa técnica de Guilherme, sob o ponto de vista técnico, deverá requerer... Pessoal, olha lá, artigo 26 do Código Penal, olha lá, isento da pena, o agente que, por força mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, é isento da pena. Artigo 386 do CPP. O juiz absolverá o réu mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça a existência ou existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena, que é o caso aqui. Então, artigo 386, inciso 6. Então, não há dúvidas de que ele pode ser absolvido. Agora, a gente tem que saber se é uma absolvição de acordo com a doutrina própria ou imprópria, né? A imprópria é quando, embora ele seja absolvido, ao réu é imputado uma medida de segurança, tá bom? Aí, para resolver essa questão, você tinha que ir lá, né? Na sentença absolutória, o juiz aplicará a medida de segurança ser cabível. Então, no inciso 3, nós temos a figura da absolvição imprópria. Então, o que já for própria aqui, já está errado. Própria, a letra B, você já sabe que está errada, tá bom? Olha lá, artigo 96 do Código Penal. As medidas de segurança são internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou a falta ou do estabelecimento adequado. Em caso de reclusão, isso aqui, tá, pessoal? Em caso de detenção, sujeição ao tratamento ambulatorial. Então, aqui, ó, está em amarelo no enunciado detenção. Então, é tratamento ambulatorial. Então, baseado nisso, olha só que interessante, a absolvição é imprópria. Na letra C, ó, com a aplicação de medidas de segurança de tratamento ambulatorial. Correto. Não sendo a sentença considerada posteriormente para fins de reincidência. Sim, a sentença não é considerada posteriormente para fins de reincidência, tá bom? Gabarito é letra C. Letra C. Vamos ver as outras? Ó. Absolvição imprópria com medida de segurança de internação. Não, se fosse reclusão, seria internação. Como foi detenção, aqui está no enunciado de 6 meses a 3 anos, não é tratamento ambulatorial, tá bom? Podendo a sentença ser considerada para fins de reincidência, não pode a sentença ser considerada, tá? Para fins de reincidência no futuro. Gabarito, letra C. Vamos para a próxima. Zélia, professora de determinada escola particular, no dia 12 de setembro de 2019, presencia em via pública o momento em que Luiz, nascido em 20 de dezembro de 2012, isso aqui para dizer que ele é de menor, né? É uma criança, tá? Adota comportamento extremamente mal educado e pega brinquedos de outras crianças que estavam no local. Insatisfeita com a omissão da mãe da criança, sentindo-se na obrigação de intervir por ser professora, mesmo sem conhecer Luiz anteriormente, Zélia passa, mediante grave ameaça, desferir golpes com um pedaço de madeira na mão de Luiz, como forma de
aplicar castigo pessoal, causando-lhe intenso sofrimento físico e mental. Descobertos os fatos, instaurado inquérito policial nele, Zélia foi indiciada pelo crime de tortura com causa de aumento em razão da idade da vítima. Após a instrução confirmada a integralidade dos fatos, a réu foi condenada nos termos da denúncia, reconhecendo o magistrado ainda a presença de agravante em razão da idade de Luiz. Considerando apenas as informações expostas, a defesa técnica de Zélia, no momento da apresentação do recurso de apelação, ela poderá, sob o ponto de vista técnico. Pessoal, para resolver essa questão, você tinha que saber que, primeira coisa, né, você tinha que adequar o tipo previsto lá na Lei 9.455, de 97, que define o crime de tortura. Artigo 1º, constitui crime de tortura submeter alguém sob sua guarda. Aqui, ó, está em amarelo. Perceba que a criança, né, Luiz, não estava sob a guarda de Zélia. Tá? Isso é importante. Poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, submete, né, alguém a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Logo, não há que se falar em crime de tortura. Por quê? Porque Luiz não estava sob a guarda de Zélia. Vocês podem ver que em via pública, por isso que aqui, ó, eu circulei em via pública, e circulei também mesmo sem conhecer Luiz anteriormente. Então, caberia, lógico, a absolvição. Tá? Não tenha dúvida disso, né? Lá. Se você está discutindo a absolvição, o afastamento ou não da causa de aumento de pena torna-se irrelevante. Concorda comigo? Baseado nisso, o gabarito aqui, pessoal, é letra A. A absolvição de Zélia do crime imputado pelo fato de sua conduta não se adequar à figura típica do crime de tortura. Isso aqui é fato, porque a criança não estava sob a guarda de Zélia, tá? B, vamos ver por que a B está errada. Ó. Absolvição de Zélia do delito de tortura com fundamento causa de exclusão de ilicitude. Não há causa, né? Exercício regulado de direito? De jeito nenhum, né? Ninguém tem o direito de andar na rua, ver alguma coisa errada e partir para dentro, né? Não é assim. C, afastamento da causa de aumento de pena em razão da idade da vítima, restando apenas agravante com o mesmo fundamento. Restando apenas agravante com o mesmo fundamento, diz que o enquadramento feito estava correto. E não está. Apesar de não ser possível pugnar, é possível pugnar pela absolvição. D. Afastamento do agravante em razão da idade da vítima, sob pena de configurar bis in idem, já que não é possível requerer a absolvição, é possível. Aqui, o erro está aqui. Não é possível? É possível. Gabarito, letra A. A conduta de Zélia não se adequa à figura típica imputada pela denúncia. Logo, a defesa técnica deve pedir a absolvição da réplica. Poderia haver indício de lesão corporal ou vias de fato, mas não tortura, tá, pessoal? Você vai pugnar pela absolvição. Se o Ministério Público vai oferecer nova denúncia, readequando, aí é outra história, né? Se já não prescreveu, né? Aí é outra história, tá bom? Gabarito, letra A. Questão 64, o advogado de Josefina, ré em processo criminal, entendendo que entre o recebimento da denúncia e o término da instrução ocorreu prescrição da pretensão punitiva estatal, apresentou o requerimento antes mesmo do oferecimento de alegações finais, de reconhecimento de extinção da punibilidade do agente, sendo o pedido imediatamente indeferido pelo magistrado. Intimado, caberá ao advogado Josefina, discordando da decisão a apresentar, pessoal, é rese, né? Recurso em sentido estrito, né? Porque ele está entrando com recurso contra o indeferimento do pedido de reconhecimento de extinção da punibilidade em decorrência de prescrição, tá? Que tem aqui o artigo 581 do CPP, caberá recurso em sentido estrito da decisão, despacho ou sentença que indeferir o pedido de reconhecimento de prescrição, portanto, não deixa dúvida, ou de outra causa extintiva de punibilidade. Tá bom? Gabarito, a letra A. Perceba que o prazo está só para confundir o candidato. Por quê? Os recursos todos são diferentes, né? Se tivesse rese com prazo de 10 dias, aí você poderia. Mas como não tem, o prazo está aqui só enfeitando, tá?
mas era um prazo de 5 dias. Tá bom? Gabarito letra A, tá, pessoal? Vamos para a próxima. Questão 65. O Rogério foi denunciado pela prática de um crime de homicídio qualificado por fatos que teriam ocorrido em 2017. Após regular citação e apresentação de resposta à acusação, Rogério decide não comparecer. Rogério decide, pessoal, não comparecer aos atos do processo, apesar de regularmente intimado, razão pela qual foi decretada sua revelia. Em audiência realizada na primeira fase do procedimento do Tribunal de Júri, sem a presença de advogado, mas tão só de sua defesa técnica, foi proferida a decisão de pronúncia. Rogério mudou-se e não informou o juiz o novo endereço, não sendo localizado para ser pessoalmente intimado dessa decisão, ocorrendo então a intimação por edital. Posteriormente, a ação penal teve regular prosseguimento sem participação do acusado, sendo designada a data para a realização dessa sessão plenária. Ao tomar conhecimento desse fato por terceiros, Rogério procura seu advogado para esclarecimento, informando não ter interesse em comparecer à sessão plenária. Com base nas informações narradas, o advogado de Rogério deverá esclarecer. Essa questão é uma questão que trata de citações e intimações, né? Qual é a regra, pessoal? Tem coisa que a gente só aprende fazendo. É difícil você pegar isso durante o estudo teórico. Principalmente porque as provas da FGV são situações-problema, conforme prevê o edital do exame da ordem. Então, olha só, artigo 366, essa é a regra geral do Código de Processo Penal, que é o Decreto-Lei 3.689 de 1941. Se o acusado, citado por edital, não comparecer nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar a prisão preventiva nos termos do disposto do artigo 312. Essa é a regra geral, tá, pessoal? No artigo 366. Porém, o nosso caso aqui está na exceção. Olha lá. Qual é a exceção? Artigo 367. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente em alguma fase do processo, para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo. Tá bom, pessoal? Essa aqui é o embasamento dessa questão. Vamos às alternativas, né, pessoal? Olha só. Gabarito é letra B. O julgamento em sessão plenária do júri, na hipótese, poderá ocorrer sem a presença do réu. Simplesmente, já tendo sido citado ou intimado no processo, simplesmente decidiu não ir. É uma decisão que o réu pode tomar. Estando em liberdade, logo é baseado no artigo 367 e, no caso concreto do enunciado da questão, gabarito é letra C. Vamos ver as outras. O processo e o curso do prazo prescricional diante da intimação por edital deveriam ficar suspensos. Sim, artigo 366. Se pode regular citação se ele não tivesse sido citado no processo. E, por fim, tivesse sido citado por edital. Aí sim deveria, aí o gabarito seria a letra A. Mas, no caso aqui, ele foi citado. Então, não é a letra A. B. A intimação da decisão da pronúncia por edital não é admitida pelo Código. Sim, a denúncia por edital, quando ele bota aqui, não é, na verdade é. Tá? D. A revelia gerou presunção de veracidade. Pessoal, não confunda revelia, o conceito de direito processual civil, com o direito processual penal. No direito processual penal, a revelia não gera presunção de veracidade dos fatos. Tá? A revelia, no processo penal, não gera presunção de veracidade dos fatos. E a intimação foi válida, mas a presença do réu é indispensável. Nesse caso aqui, não é indispensável. Tá? Ele bota na verdade não é. Gabarito, letra C. Olha lá, pessoal. Questão 66. Fred foi denunciado e condenado em primeira instância pela prática de crime de corrupção ativa, sendo ele e seu advogado intimados do teor da sentença em 5 de junho de
2018, terça-feira. A juntada do mandado de intimação do réu ao processo, todavia, somente ocorreu 11 de junho de 2018, segunda-feira. Considerando as informações narradas, o prazo para interposição de recurso de apelação pelo advogado de Fred, de acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores, será iniciado. No processo penal, conta-se os prazos da data da intimação e não da juntada aos autos do mandado ou da carta precatória ou de ordem. Como se vê, portanto, a contagem do prazo processual penal tem início na data da intimação das partes. Tá? Guarda isso, porque isso cai muito, muito. Baseado nisso, nós vamos lá no Código de Processo Penal, artigo 728. Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo, feriado, né? Não se computará no prazo o dia do começo, incluindo-se, porém, o dia do vencimento. É o caso aqui, né, pessoal? Olha só. O gabarito aqui é letra D. Por quê? Porque ele foi intimado dia 5 de junho de 2018, terça-feira. O prazo começa a correr da data da intimação. Só que não se computará o dia do começo, que é o dia 5. Começa a contar do dia 6, tá? Ah lá, 6/6 de 2018, quarta-feira. Independentemente da data da juntada do mandado, devendo a data final do prazo ser prorrogada para o primeiro dia útil seguinte, caso se encerre em final de semana. É o que está aqui, ó. Serão contínuos, não se interrompendo. Parágrafo 3º, o prazo que terminar domingo ou feriado considerar-se-á prorrogado até o dia útil imediato. Parágrafo 4º. Não correrão os prazos se houver impedimento do juiz, força maior ou obstáculo judicial oposto pela parte contrária. Salvo os casos expressos, os prazos correrão da data da intimação. Está aqui, ó. Então, é da data da intimação. Então, começa a correr da data de intimação, sendo que não se computa o dia do começo, que no caso aqui é dia 5. Então, gabaritaria está ali. Vamos ver as próximas, as outras assertivas. No dia seguinte, a juntada do mandado de intimação não especifica prazo no processo penal. Do dia da intimação, sim, sendo que eu não conto o dia do começo. Então, não poderia ser dia 5, tá? Começa a contar do dia seguinte. E eu conto do vencimento, tá bom? Gabarito, letra D. Pessoal, questão 67. Enquanto cumpria a pena em regime fechado, Antônio trabalhava na unidade prisional de maneira regular. Após progressão para o regime semiaberto, o apenado passou a estudar por meio de metodologia de ensino à distância, devidamente certificado pelas autoridades educacionais. Com a obtenção do livramento condicional, passou a frequentar curso de educação profissional. Ocorre que havia contra Antônio procedimento administrativo disciplinar em que se investigava a prática de falta grave durante o cumprimento da pena em regime semiaberto, sendo, após observância de todas as formalidades legais, reconhecida a prática de falta grave. Preocupado, Antônio procura seu advogado para esclarecimento sobre o tempo de pena que poderá ser remido e as consequências do reconhecimento da falta grave. Considerando as informações narradas, Antônio deverá esclarecer que, nesse caso aqui, pessoal, o advogado deverá esclarecer a Antônio o seguinte: trabalho somente quando realizado em regime fechado ou semiaberto justifica a remissão da pena. Mas o estudo à distância e a frequência de cursos poderão gerar remissão mesmo em regime aberto ou durante o livramento condicional, podendo a punição por falta grave gerar perda dos dias remidos. Tá, pessoal? O gabarito aqui é letra B. Vamos ver o embasamento legal da letra B. Olha lá. O condenado cumpre a pena em regime fechado. Aqui nós estamos na Lei de Execução Fiscal, tá, pessoal? Lei 7.210, de 1984. O apenado cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir por trabalho ou estudo parte do tempo de execução da pena. Logo, em regime fechado e semiaberto, trabalho e estudo fazem remissão da pena. Um ou outro, trabalho ou estudo, tá? Fazem remissão da pena. Aí agora a gente vai lá
para o parágrafo 6º. Olha só que interessante. O condenado que cumpre pena em regime aberto ou semiaberto e o que usufrui liberdade condicional poderão remir pela frequência a curso de ensino regular ou de educação profissional parte do tempo de execução da pena ou do período de prova observado disposto no inciso 1 do parágrafo 1º deste artigo. Logo, cumprindo-se a pena em regime aberto ou semiaberto ou usufruindo liberdade condicional, poderá haver remissão desde que o condenado frequente curso de ensino regular ou de educação profissional. Artigo 127, né, da Lei de Execução Penal. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar 1/3 do tempo remido, observado dos disposto no artigo 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar. Tá, pessoal? Eu trouxe aqui o conceito, a remissão da pena é um instituto pelo qual se dá como cumprida parte da pena por meio de trabalho ou estudo do condenado. Em resumo, a remissão constitui direito do preso de reduzir o tempo de duração da pena privativa de liberdade por meio do trabalho prisional ou do estudo. E aqui até tem, um dia de pena a cada 3 de trabalho, um dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar. Tá? Logo, o condenado pode ter essa remissão em virtude desse instituto, em virtude da previsão na Lei de Execução Penal. Então, fica caracterizado isso, pessoal. Quando realizado em regime fechado ou semiaberto, o trabalho justifica a remissão da pena, mas o estudo e a distância poderão gerar remissão mesmo no regime aberto ou livramento condicional. É o que diz aqui, tá, pessoal? Então, o estudo sempre, em qualquer regime, pode trazer a remissão da pena. O trabalho não, só o trabalho no regime fechado e no semiaberto, tá bom? Vamos ver as outras, pessoal? O trabalho na unidade prisional e o estudo durante o cumprimento da pena em regime semiaberto, olha só que interessante, né? Justifica a remissão da pena, mas o curso frequentado até no livramento condicional, é o que diz o parágrafo 6º do artigo 126, justifica a remissão. Então, mas não está errado. Beleza? Então, estou mostrando para vocês por que a A está incorreta. C. O reconhecimento da falta grave não permite a perda dos dias remidos. Permite sim. Artigo 127 da Lei de Execução Penal. D. O tempo remido exclusivamente com o trabalho no regime fechado, mas não com estudo, será computado, mas não com estudo errou, porque o estudo também faz a remissão no regime fechado. Gabarito. Letra B. Questão 68, tá, pessoal? Após uma partida de futebol amador realizada em 3/5/2018, o atleta André se desentendeu com os jogadores da equipe adversária. Ao final do jogo, dirigiu-se ao estacionamento e encontrou em seu carro um bilhete anônimo, em que constavam diversas ofensas à sua honra. Em 28/6, André encontrou um dos jogadores da equipe adversária, Marcelo, que lhe confessou a autoria do bilhete, ressaltando que Luiz e o Rogério também estavam envolvidos na ofensa. André, em 17/11/2018, procurou seu advogado apresentando todas as provas do crime praticado, manifestando seu interesse em apresentar queixa-crime contra 3 autores do fato. Diante disso, o advogado ofendido, após procuração com poderes especiais, apresenta em 14/12/2018 queixa-crime em face de Luiz, Rogério e Marcelo, imputando-lhe a prática de crimes de calúnia e injúria. Após o recebimento da queixa-crime pelo magistrado, André se arrependeu de ter buscado a responsabilização penal de Marcelo, tendo em vista que somente descobriu a autoria do crime em decorrência de ajuda por ele fornecida. Diante disso, compareceu à residência de Marcelo, informa seu arrependimento, afirma não ter interesse em vê-lo responsabilizado criminalmente e o convida para a festa de aniversário de sua filha, sendo a conversa toda registrada em mídia audiovisual. Considerando as informações narradas, é correto afirmar que o advogado dos querelados poderá... Pessoal, questão interessantíssima que trabalha diversos conceitos, como a natureza da pena, perdão, né, entre outros, tá? A natureza da pena não, a natureza da ação penal, desculpa, tá? Baseado nisso, pessoal,
O gabarito é letra D. Para a gente começar a explicar, é melhor a gente partir do gabarito. Ó. Buscar a extinção da punibilidade dos três querelados, caso concordem. Sim, precisam concordar com o perdão. Diante do perdão oferecido a Marcelo por parte de André, que deverá ser estendido aos demais. Artigo 105 do Código Penal. O perdão do ofendido nos crimes em que somente se procede mediante queixa, é o caso aqui, né, pessoal? Os crimes contra a honra, é o caso dos crimes contra a honra, né? Nos casos em que somente se procede mediante queixa, obsta o prosseguimento da ação. Tá? Então, o perdão obsta o prosseguimento da ação. O perdão, no processo ou fora dele, expresso ou tácito, ser concedido a qualquer dos querelados, a todos. Aproveita aqui, ó. Artigo 106 do Código Penal. Isso aqui, esses dois artigos justificam a extinção da punibilidade, tá? Pelo perdão oferecido a Marcelo por André, tá? Letra A, vamos ver a letra A, pessoal? Por que está errado? Ó, questionar o recebimento da queixa-crime com fundamento na ocorrência de decadência, já que é oferecida a inicial mais de 6 meses após a data dos fatos. Em 26/6/2018, André encontrou um dos jogadores da equipe adversária que ele confessou a autoria. Então, a autoria só foi conhecida em 28/6, tá? E ele entrou dia 14/12. Logo aqui, ó, no Código Penal, Código de Processo Penal, artigo 30, ao ofendido ou a quem tenha qualidade para representar poderá intentar ação privada. Salvo disposição contrária, o ofendido ou seu representante legal decairá o direito de queixa ou de representação, se não fizer dentro do prazo de 6 meses, contado do dia que vier a saber quem é o autor. Do dia em que vier a saber quem é o autor, artigo 38 do Código de Processo Penal. Tá? Então, é do dia que vier. Ele só ficou sabendo da autoria no dia 28/6. Logo, ele teria até o dia 28/12 para fazer a queixa ou prestar queixa-crime. Tá bom, pessoal? Já que oferecida não foi após. E não se começa a contar da data dos fatos, e sim do conhecimento da autoria. Tá? B. Buscar a extinção da punibilidade dos três querelados diante de renúncia. Não foi renúncia, foi perdão. Renúncia seria antes do oferecimento da queixa-crime, tá? Então não foi renúncia. Buscar a extinção da punibilidade de Marcelo, mas não de Luiz e Rogério. Não, mas não de Luiz e Rogério. Errou. Por quê? Artigo 106, inciso 1º, gabarito, letra D. Não seria renúncia. Olha lá, pessoal, última questão. Carlos, advogado, em conversa com seus amigos, na cidade de Campinas, afirmou categoricamente que o desembargador Tício exigiu 50 mil para proferir voto favorável para determinada parte em processo criminal de grande repercussão na comarca em que atuava. Ao tomar conhecimento dos fatos, já que uma das pessoas que participavam da conversa era amiga do filho de Tício, o desembargador apresentou o queixa-crime, imputando a Carlos o crime de calúnia majorada, com base nos artigos a seguir. Olha lá. Convicto que sua afirmativa era verdadeira, Carlos pretende apresentar exceção da verdade, com a intenção de demonstrar que Tício realmente havia realizado a conduta por ele mencionada. Procure, então, seu advogado para a adoção de medidas cabíveis. Com base apenas nas informações narradas, o advogado de Carlos deverá esclarecer que, para julgamento da exceção da verdade, será competente. Pessoal, artigo 85 do Código de Processo Penal. Nos processos por crime contra a honra, em que forem querelantes as pessoas que a Constituição sujeita à jurisdição do Supremo ou a dos tribunais de apelação, aquele, ou seja, o Supremo ou estes tribunais de apelação, à época, né, caberá o julgamento quando oposta e admitida a exceção da verdade. Então, a exceção da verdade respeita o foro por prerrogativa,
tá, pessoal? Que no caso dos desembargadores, de acordo com o artigo 105 da Constituição Federal, inciso 1º, é do Superior Tribunal de Justiça. O gabarito aqui é letra D, tá? Sem dúvida nenhuma, gabarito letra D, Superior Tribunal de Justiça, apesar de não ser o órgão competente para apreciar a queixa-crime apresentada. Com isso, a gente encerra o módulo de Direito Penal e Direito Processual Penal. Um forte abraço.